Pessoal, dentro das possibilidades, ou melhor dito, das modalidades circenses de equilíbrio sobre objetos, nós temos um clássico aqui, o rola-bola ou o rola-rola. Lembrando que historicamente essa prática começou com o equilíbrio de uma prancha sobre uma bola, mais ou menos dessa maneira. Depois de algum tempo, os profissionais foram se desenvolvendo e muitos deles passaram a usar um rolo parecido como esse para as suas performances de equilíbrio. O grupo de pesquisa em circo da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveu esse conjunto de rola-rolas ao longo de muitos anos de pesquisa. Como vocês podem ver, os formatos, os desenhos e as cores são bastante diferentes. E essas combinações de elementos representam nossa tentativa de tornar o processo pedagógico e também o processo de segurança ainda maior e mais eficiente para todos os professores. Esse conjunto de equipamentos vai desde aqueles que possuem a estrutura do desequilíbrio, ou seja, o seu ponto de desequilíbrio acoplada à própria prancha, mais baixas, ou, nesse caso, um pouquinho mais altas, até essas pranchas que possuem sistemas de freios, ou seja, esses bloqueadores laterais para diminuir o risco dos praticantes, às vezes mais fechados, mais altos e às vezes mais baixos. Como vocês percebem também observando esse equipamento, nós produzimos eles em dois tamanhos diferentes, 30 por 60 centímetros, 25 por 50, observando que os praticantes nas escolas, nos projetos sociais, têm diferentes tamanhos, alturas e peso. E lembrem, esse equipamento não pode ser muito pesado, senão teremos dificuldades no transporte dele. E outro detalhe que não pode passar desapercebido é o tamanho, ou melhor dito, a circunferência dos rolos que nós usaremos. Como vocês podem perceber, nós temos diferentes tamanhos que vão, por um lado, facilitar e, por outro lado, dificultar ou colocar o praticante em maior risco. Em alguns casos, nós usamos, inclusive, rolos como esse, feito de bobinas de tecido e, portanto, de material reciclado. Aproveitem, brinquem e se divirtam com o rola-rola. Para efeito de segurança, nós combinamos uma série de dispositivos que visam preservar a saúde física, emocional e social de qualquer praticante. Por exemplo, o rolo que nós usamos está recoberto de uma fina camada DVA que pretende ajudar nesse roce ou nessa fricção com a prancha. Mais ainda, nós recomendamos que o início das práticas aconteça numa superfície soft ou macia, como pode ser um colchão, um tatame DVA ou um tatame de judô, por exemplo. Nesse sentido, nós colocamos o equipamento e aproveitamos o aumento dessa fricção para garantir uma maior segurança. E para aumentar ainda mais a segurança e facilitar a vida dos aprendizes, nós recomendamos ainda o uso de um colchonete. A combinação de uma superfície macia, de um colchonete e dos demais dispositivos que foram apresentados facilita ainda mais e aumenta a segurança para qualquer nível de praticante. Ainda pensando a segurança, nós realmente podemos usar a ajuda de um colega. Nesse caso, nós temos um problema. Se eu tenho o rola-rola nessa posição, nós não devemos ter um colega na lateral, porque em caso de queda, o rola-rola poderia machucar o nosso ajudante. Portanto, a gente recomenda trabalhar ou bem com ajuda na frente, ou bem com ajuda atrás, como vocês verão nos próximos exemplos. Usem os braços flexionados para que a gente tenha uma boa ação de segurança e o olhar sempre voltado para a frente. E o mesmo na ajuda posterior. Evidentemente, à medida que você se sente mais confortável, os nossos ajudantes, professores ou colegas poderão ir
flexibilizando a ajuda. Mantendo sempre uma margem de erro, portanto, caso tenha desequilíbrio, ele pode me ajudar. Chegou a hora de aprender a usar esse equipamento, quer seja o rolo ou o rolo combinado com a prancha. Um dos exercícios mais interessantes é iniciar a prática somente com o rolo. Podendo inclusive realizar deslocamentos para frente ou para trás. Depois de brincar com o rolo, vamos aprender a posicionar o corpo sobre a prancha. Como vocês podem perceber, normalmente nós sinalizamos a prancha exatamente para definir o lugar da posição dos pés, que em geral é na parte mais lateral da prancha. Nós não recomendamos que os pés estejam apoiados muito ao centro ou mais ou menos fechados. Quanto mais distante, maior a base de apoio, maior a sustentação. É importante que o centro do corpo, nosso centro de massa, mas também essa linha central, esteja sempre localizada no meio da prancha. Os deslocamentos dos membros inferiores são possíveis, inclusive necessários, porém o deslocamento do tronco e da cabeça, bem como dos braços, deve ser evitado. Portanto, movimentos como esse não são recomendados. Em compensação, movimentos aqui são bastante bem aceitos. Como nós dissemos anteriormente, sempre que necessário, use recursos de segurança, um colchão, a ajuda de um colega para os próximos exercícios. Precisamos então aprender como subir e como descer do rola. Vamos lá! Uma das técnicas mais usuais para a subida é posicionamento do corpo por trás da prancha e um movimento que vai um pouco à frente lateralmente. O importante é tentar permanecer com o rolo o mais parado possível, mesmo que futuramente, com maior domínio, você queira brincar de promover desequilíbrios intencionais. Mas de momento, no início, que o rolo esteja o mais parado possível. E a saída, uma vez que nós ganhamos estabilidade nessa posição, ela se faz na diagonal à frente para o outro lado. Um dos truques mais fáceis e mais seguros, mas que poucas pessoas realizam, é o truque de sentar e equilibrar-se sobre a prancha. Vamos ver. Posição do corpo no meio, retiramos os pés do chão e permanecemos em equilíbrio. É possível usar as mãos, mas caso aconteça um desequilíbrio, nós não temos problema, porque o corpo está já próximo ao chão. Para todos os truques que nós realizaremos sobre a prancha, lembrem, é muito importante, nunca levante em um dos pés e permaneça com o outro. Isso vai gerar imediatamente uma queda ou um acidente. Uma vez que nós estamos em cima, um dos jogos ou um dos exercícios mais interessantes é agachar, portanto, fazer com que o centro de massa chegue mais perto do chão até tocar a prancha e voltar. Desça, podendo permanecer alguns segundos na posição mais baixa e elevando outra vez. Esse movimento pode ser feito mais rápido ou mais lento. Da mesma forma que nós fizemos quando nós usamos só o rolo, é possível mudar o plano, a orientação do corpo com relação ao rola-rola, também com o uso da prancha. Portanto, é possível fazer o equilíbrio lateralmente. E como parte do nosso processo pedagógico, nós sempre recomendamos a inclusão e a participação dos jogos e das brincadeiras nessa aprendizagem das diferentes modalidades do circo. E com o rola-rola não poderia ser diferente. Então a primeira atividade é passar ao colega diferentes objetos que podem ser bolas de malabares, ou bem por baixo das pernas, ou bem dentro do rolo. Com isso, nós incrementamos o tempo que os nossos aprendizes permanecem sobre o rola-rola. Outra possibilidade é a troca de objetos mantendo o equilíbrio. Tente dificultar um pouco
Isso, o campo visual, aumentando ou diminuindo o tipo dos lançamentos, para que quem esteja em equilíbrio possa reagir e, portanto, aumentar a sua capacidade de equilíbrio. E, finalmente, se nós temos mais de um colega, nós podemos realizar o jogo com 2 equilibristas ao mesmo tempo.